Entendi. Como é que tu aprendeu isso? Vamos lá, vamos do começo. Porque, né, enquanto você tinha 12 anos e tava jogando Rabu Hotel, Club Penguin, esse moleque aqui, eu não sei o que ele tava fazendo. Eu jogava Rabu Hotel também. Também? Mas acho que ele fazia... Eu também. Eu também. Mas eu não tinha uma empresa de sucesso, Tá. nem recusei convite do Google. Né, João Pedro? Tá, desde o começo, então, que os jogos me ajudaram muito. Porque através dos jogos e do Orkut, eu descobri programação. Eu sou programador, assim. Hoje as pessoas me conhecem muito por causa do marketing. Mas eu comecei como programador. Até comecei com uma pessoa de tecnologia. Até por isso que eu entendo bastante de aplicativos, esse tipo de coisa, porque eu desenvolvi aplicativos a minha vida inteira. Só que, o que eu queria fazer? Eu queria criar meu próprio site, meu próprio blog, sei lá, qualquer coisa do tipo. Só que, sei lá, quando eu tinha 11 anos, foi quando eu literalmente comecei. Aí eu descobri que não é um drag and drop que você vai lá e criou um site. Hoje é bem mais fácil. Hoje você pode fazer isso usando, sei lá, um Wix, sei lá, qualquer plataforma daquelas. Drag and drop, o que seria? Drag and drop é que você arrasta e solta. Tá. Arrasta e solta. Tipo, na minha cabeça era assim, aí eu descobri que não. Eu descobri que existe uma coisa chamada programação, que você tinha que escrever linhas de código para poder construir um site, para poder construir um aplicativo, para construir um programa. E quando eu descobri isso, eu falei, caramba, é impossível, difícil pra caralho essa porra, não vou conseguir nunca. E aí eu desisti várias vezes, até que eu comecei, sei lá, Delphi, que é algo bem arcaico. De programação. De programação, eu criei um programa. Porque eu sempre tive essa brisa de eu não quero ser só um usuário. Eu quero usar também, eu quero criar também as coisas. Porque se não existe alguma coisa, eu não vou só aceitar e esperar que alguém crie. Eu vou lá e tento criar. Era a minha cabeça da época, mas eu... Quantos anos? 11 anos. Ah, foi aí quando eu comecei a programar. Aí por que eu falo que tem a ver com o jogo? Porque eu já fiz várias coisas relacionadas ao jogo. Já cheguei a criar server de Rabu Pirata. Eu já criei... Eu já devo ter jogado seu server, então, porque eu jogava. Eu já criei uma empresa... Não é uma empresa, tipo... Eu queria ter um servidor de CS. E aí... Eu jogava CS também! Aí tinha uns servidores lá, do Terra, do UOL e tudo. Só que era caro comprar um servidor pra você. Pra você jogar com seus amigos, você tem que comprar o seu próprio servidor. Você quer fazer, sei lá, mix na época, você fazer os jogos. E aí eu, como eu já sabia programar um pouco... E eu entendia o básico do servidor, eu comecei a estudar isso, comprei um VPS, que é tipo um servidor virtual. Sim. E aí nesse servidor eu coloquei, sei lá, 10 servers de CS, vendi pros meus amigos e com a grana eu financiava o meu. Tipo, eu não ganhava dinheiro, mas eu conseguia pagar. Então a programação sempre teve muito relacionado aos jogos que eu jogava também na época, porque eu queria ter certas coisas, certas experiências, e para isso, muitas dessas coisas, por exemplo, criar um site para poder vender coisas, criar um servidor, você precisa aprender um pouco de programação, um pouco de Linux, etc. E foi esse o meu começo. O máximo que eu fazia era blogspot.com, aí eu alterava o HTTPS lá, né? E falava, nossa, como eu sou growth hacker. Não, eu fiz muito... Nossa, como eu sou programadora. O meu primeiro blog, acho que foi em 2008, ele chamava JP Online, porque eu não sabia escrever online. E aí e é no Blogspot, esses dias eu achei ele lá, tudo escrito errado. Um Line com I no final? Com I no final. E aí foi assim que eu comecei. E aí... Você começou a programar, beleza. Como é que seus pais lidaram com isso? Você falou, mãe, tô programando um site aqui, eles não entenderam nada? Não entenderam nada, mas ao mesmo tempo não impediam. Perdão, quantos anos você tem? 25. Tá, não, só pra eu entender o quão já de internet tinha quando você tava com esses seus 11 anos. Então foi 2004, por aí, 2008? Não, pô. 2008? 2007, 2006, 2008. 2008, Sim. 2008, tá. Aí, Orkut. bem na época do Orkut. MSN. Tá. E aí o Orkut mudou minha vida, digamos assim, literalmente. Porque eu tinha... Temos um cafezinho aí, Boa. ó. Obrigada, Eu comecei a entrar Bruninho. nas comunidades do Orkut, eu criava várias comunidades. Eu sempre gostei de criar comunidades. Cara, pra mim era brincadeira. Mas aí, eu lembro que tinha como você fazer scrap colorido, todas essas coisas. E boa parte dessas coisas fui eu que desenvolvi. Porque eu criei uma ferramenta chamada Orkut Tools na época, que era uma toolbar. Na época que tinha toolbar. Você lembra que você tinha um navegador, aí tinha várias barrinhas assim? Eu fiz uma para Você adicionava uma personalizada, uma toolbar. eu lembro criei uma disso. toolbar. E aí, nessa toolbar, você podia colocar os negritos, cores, porque, tipo, era código que você tinha que colocar no Orkut, nem todo mundo sabia, então eu criei uma toolbar para facilitar. E aí eu criei uma ferramenta chamada Scrap para Todos, que você mandava recado para todos os seus amigos. Nossa, velho, tu que criou isso? E nisso eu já tinha uma comunidade no Orkut relativamente famosa dessa ferramenta, que a gente teve, sei lá, 30 mil downloads, que em 2008 era coisa pra cacete. Muito. E aí nisso eu tive uma ideia de virada que foi assim...
ninguém fala sobre a minha ferramenta. Eu tinha que ficar na comunidade dos outros, trocando ideia. Eu virava moderador de várias, eu tinha algumas comunidades. Aí eu falei, vou mudar o Orkut Tools para Web Dicas. Aí eu criei um blog de tecnologia, né, chamado Web Dicas, porque nesse blog eu vou falar da minha ferramenta, do meu programa, só que eu não posso falar só do meu, porque senão fica muito na cara que é meu, sabe? Um site só fala da minha ferramenta. Então eu comecei a falar de outros aplicativos, de outras coisas que eu achava legal. Não, obrigada. Não, obrigada. E aí o Web Dicas começou a crescer, criei a comunidade de Web Dicas, aí eu participava de várias comunidades no Orkut, tipo Hacker Oficial, babá, eu tinha uma comunidade também chamada Eu Tenho MSN, que eu hackei de alguém. E era essa brincadeira, começava a criar várias coisinhas, só que o diferencial do meu site era que, como eu era programador, eu criava algumas soluções únicas, porque elas viralizavam e cresciam muito. Aí eu cheguei a fazer parceria com o UOL, Olhar Digital, tudo. E era um site relativamente grande, que eu já recebia proposta de... Não de marca para publi, mas de assessoria de imprensa, mandava mensagem para mim. Eu escrevia notícias, e aí eu via que os outros portais me copiavam. Eles sabiam que você era criança? Não, eu era anônimo. Aí eu criei uma coisa que começou a me deixar popular, que tem uma época no Twitter, muito antiga, que quando a galera usava o Twitter na desktop, que tinha você tinha uma sidebar do lado direito. Aí eu fiz um script chamado sidebar transparente. Eu lembro, eu usei bastante. Que você colocava a sidebar lá transparente, aí por isso seu background lá atrás ficava mais visível. Sim. Isso foi uma coisa que viralizou no mundo inteiro, assim, tipo... Inclusive tem um vídeo que eu postei no YouTube disso, tem mais de 10 anos, ele tem, sei lá, 150, 200 mil views. Tinha vídeo ensinando, fazendo tutorial. Era provavelmente o meu tutorial que você viu. Eu vi, eu fazia. E era sem voz, sem nada, tipo assim, os tutoriais no YouTube eram maravilhosos, que era o cara abria o editor de texto, colocava grande, dava alt tab, uma música do Linkin Park em fundo. Bloco de notas, é verdade. Camtasia Studio pra gravar a tela. Exatamente. Né? É muito louco E isso. aí isso colocou, assim, meu blog no mapa, e aí nisso eu comecei a criar algumas ferramentas diferentes, que eu criei uma chamada OnTW, que você via quem tava online no Twitter, porque não tinha chat nem nada do tipo, você não conseguia ver. E eu fiz isso com o Igor, que era um programador, que ele tinha um site que dava os Trending Topics, tinha um relatório de todos os Trending Topics, o histórico dos Trending Topics, né? E esse site, cara, começou a sair na imprensa literalmente no mundo inteiro. Começou a sair, tipo, no El País, em todos os lugares. E aí deu uma virada de chave, que é... Eu tô mostrando quando seus amigos estão online, mas e se eu mostrasse quando os seus seguidores estão online? E aí eu posso vender isso para marcas, porque elas têm interesse de saber quando as pessoas estão online, porque como no Twitter você posta somente 10 segundos, não tinha analytics naquela época, então você não tinha como saber quando você tinha pico de audiência. E aí eu comecei a fazer esses gráficos, uma plataformazinha do OnTW, e aí nisso que as agências de publicidade, o pessoal de São Paulo, começou a descobrir que eu existo, e aí foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro, porque várias marcas Você tinha quantos anos? Uns 13, 14 aí. Você começou a fazer freela para essas empresas. Exatamente, para essas marcas. E aí eu comecei... primeiro que algumas pagavam pelo OnTW. Desculpa, como foi quando descobriram a tua idade? Descobriram anos depois só. Sério? Sério. É porque... Mas aí como é que você fazia? Você tinha o seu pai assinava? Você tinha uma... Então, porque normalmente pedem nota fiscal e tal. Como é que era esse processo? Tipo, para contratar? Ou era uma coisa meio de boca? Você entregava o produto, eles pagavam e não queriam saber? Eles pagavam, depositavam na conta e era Ninguém isso. nunca botou lá um data de nascimento e pegou o seu... Nunca colocou... então, em algum momento pegou, foi aí que descobriu a minha idade. Nascido em 80 e... Até porque os valores eram muito baixos. 90, eu cobrava, 90, sei lá, 95. Ele mas foi hackeou dezembro. os dados, a base de dados, estava que ele tinha 35 anos. O que eu tô imaginando Ele nasceu em 95, eu tô a gente tem a mesma imaginando, idade. tipo, a galera da agência... Eu tô imaginando esse momento, entendeu? A galera da agência lá, tipo, fazendo depósitos e pagando as coisas, aí chega um negócio... Oi? Mandaram o documento do filho de um funcionário aqui. Então, é porque os valores eram muito baixos. Então a galera só pagava, tipo, R$500, R$300. Não era valores muito altos, mas pra mim era dinheiro pra caramba. Pra uma criança, pra um adolescente, era pra caramba. E eu não falava a minha idade porque eu tinha medo de tirar credibilidade. Tanto do site já tinha uma certa credibilidade. Eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria provando que um candidato a senador, assim, que era ministro da... Ele era ministro da Ciência e Tecnologia, ele tava usando bot no Twitter. Aí eu fiz um dossiê, e o Terra publicou na home. Eu falei, cara, se vocês soubessem que eu tenho 14 anos, jamais fariam isso, sabe? Então eu tinha muito medo, porque não tinha esse histórico de garotos prodígio. Tipo, eu fui literalmente um dos primeiros do Brasil a sair na imprensa como garoto prodígio. Você é tipo a Maísa da informática. Sim, ele é, cara. Tô chocada. E era muito louco. Aí quando eu só descobriram a minha idade, digamos assim, quando... Eu também ajudava muita gente em comunidades do Orkut. Depois que o Orkut saiu, eu fui pro grupos do Facebook.
Eu era muito presente nas comunidades de marketing social media e toda essa galera. E eu fazia muitas coisas de graça também, porque eu gostava de fazer. O tesão era ajudar e estar Não presente. existe, vou criar, né? Exatamente. Essa era a vibe. Aí nisso eu conheci uma galera do TIAMG, que eles fazem parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia também, só que do Estado de Minas. E eu era voluntário nos caras que eu ajudava, achava interessante o Quando você conceito. desconheceu, também foi aquele sistema deles acharem que você era um senhor de 35 anos. É isso. Quando você tipo conheceu, isso. ainda era tipo o seu e-mail. Entrou em contato. Não, meu entendi. e-mail era tipo joão@webdicas, entendeu? Então, o .org. Então não... Olha, Maravilhoso. já tinha era como- formal. Já tinha o domínio, já tinha o site e tudo. Aí, nisso, eles queriam me incrível. contratar. Aí eu tive que falar uma idade, porque era uma parada meio certa. Aí A eu, foto dele era um terno e um pescoço só assim. Ai, aí, eu, meu aí eu Deus. menti, eu falei que eu tinha, tipo, 16 anos, porque pra ser o menor aprendiz. Aí eles descobriram que, na época, acho que eu tinha 14, quase 15. Só que eles acharam muito legal. Eles falaram assim, caramba, do caralho, a gente tá trocando ideia de igual pra igual, e eu não sabia que do outro lado tinha uma criança. Isso foi muito legal. O jeito que eles descobriram foi muito legal. Eu não pude ser contratado, porque legalmente não tinha como, uma secretaria do governo de Minas me contratar, mas